Oi, gente, eu sou o Pedro, tenho 21 anos, sou aluno da Medicina da UFMG. E eu sou a Larissa, eu tenho 19 anos e eu também sou aluna da Medicina da UFMG. A gente começou a Medicina na Unifal, Federal de Alfenas, em 2019, fizemos 2 semestres lá e optamos por uma transferência para a UFMG no começo desse ano, 2020. E é sobre o processo de transferência externa e obtenção de novo título que a gente veio falar um pouquinho com vocês. Bom, os processos de transferências, eles são bastante heterogêneos, cada faculdade utiliza um método de classificação, seja a nota do Enem, seja outro vestibular, outro processo seletivo. Algumas faculdades têm pré-requisitos, algumas matérias que tenham cursado ou não. Por exemplo, a Unesp, ela tem a prova específica dela, né? Tem que fazer uma prova para ser convocado lá. No nosso caso, a gente só precisou da nota do Enem. Também não é um processo muito divulgado, assim, vestibular todo mundo sabe, sai bonitinho em página, transferência não, transferência a gente tem que meio que caçar mesmo, ficar atualizando o site, procurando, ver se sai alguma coisa, tanto que a transferência para o UFMG a gente acabou sabendo por conta de uns amigos nossos de BH, tipo assim, a gente nunca ia saber na vida que tem, esperando. e eles, por terem mais contato pessoal lá da UFMG, comentou, abriu, daí que a gente soube. Então, quem tem interesse vai ter que ficar procurando, porque não é um negócio muito divulgado. Nossa sugestão é focar em algumas que você tem, né, como objetivo, e acompanhando, perguntar para quem já passou, que às vezes tem geralmente Sabe um uma informação período. lá interna. Por exemplo, na Unifal ele acontece a cada 6 meses, todo semestre, em geral, tem o processo de transferência, né, seja ela interna e externa. E na UFMG é sempre no final do ano que tem a transferência externa. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo 2 links da UFMG que saem informações sobre o processo de transferência, quando abre, os editais, assim, os resultados dos anos anteriores, para dar uma olhada em notas, em quais cursos abriram. Então, assim, para a UFMG a gente já facilita o caminho, mas para quem tem interesse em outras faculdades vai ter que procurar um pouquinho. Bom, o nosso processo da UFMG, ele varia um pouco as datas, mas em geral é no final do ano, né? O nosso processo ele abriu em 6 de dezembro, se eu não estou enganado. E aí as inscrições iam até 27 de dezembro. Teve um custo de R$205, esse é um custo bastante elevado, principalmente porque a gente não presta a prova, né? Ele não tem gasto com isso. Eles pegam a nossa nota do Enem, é mais um gasto administrativo. O resultado do processo que a gente prestou, que foi o processo aberto em 2019, mas para o ano de 2020, saiu no dia 14 de fevereiro. Esse resultado, como vocês viram, demora um pouquinho o tempo da inscrição até ele sair, o que gera bastante ansiedade na gente, mas tem sido assim nos últimos anos, mas espera de 2 meses mais ou menos. Sendo que a segunda chamada foi no dia 28 de fevereiro, e essa é uma informação que a gente considera importante, porque eu passei na primeira chamada, o Pedro foi o primeiro convocado para a lista de espera no nosso curso, e ninguém soube informar pra gente, assim, quando teria, quando sairia. Então, pro nosso processo, teve essa demora de 2 semanas entre uma chamada e outra. E eu acho que nessa parte aí também vale uma crítica ao pessoal que faz esse processo seletivo, de que a gente pedia as informações, são 2 órgãos lá, o Departamento de Registro Acadêmico e a comissão do vestibular que faz a prova, né? Eu cheguei a ligar lá e eles falaram que não ia ter mais chamada, que se não fosse preenchida a vaga ia ficar ociosa. Eu achei muito estranho aquilo, fui procurar em edital não estava escrito nada, mas aí a gente foi ver nos outros anos, teve chamada. Aí foi aí que a gente começou a falar, não, acho que vai ter a chamada, né? Então, todos os anos tiveram essas chamadas excedentes, e no nosso caso demorou 2 semanas entre a primeira convocação e as outras. Então, geralmente tem umas 4 chamadas, depende do curso, né? Mas vai até a 4ª chamada mais ou menos. Então fiquem tranquilos. O processo de transferência da UFMG de 2020 contou com 100 cursos para BH. Isso assim, direito de Uni noturno a gente contou com 2 cursos, tá? Então tiveram 100 opções de classificação, o que totalizou uma quantidade de 1.221 vagas, sendo que 10 dessas vagas eram para medicina. E foram 6 cursos em Montes Claros, com 96 vagas. Então, como vocês puderam ver, é bastante vaga que abre, tanto que em alguns cursos eles, assim, nem são preenchidos. Tem 3 vagas, se inscreve uma pessoa só. E nesse processo aqui é tanto de transferência externa para obtenção de novo título, né? A pessoa está concorrendo tanto, a pessoa, por exemplo, no nosso caso, transferência externa, a gente concorre com pessoas de obtenção de novo título. Sim, então assim, no caso da medicina tiveram 10 vagas. Não é que ele fica 5 vagas para transferência externa e 5 vagas para obtenção de novo título. Vê por nota. Quem tiver a maior nota, entra. E esse também é um outro assunto que cabe talvez até uma crítica, porque nenhuma vaga é reservada para cota. Então, assim, o pessoal que é cotista, em geral, tem uma nota inferior a quem é de ampla concorrência,
e não tem nada que assegure vagas para eles. Então, assim, é nota por nota, quem tem a maior nota entra, e é isso. Bom, e o que muda da modalidade de transferência externa para a obtenção de novo título, né? Elas não têm pré-requisitos de matéria, sabe, ou cursos afins do tipo, não. A transferência externa, ela tem que ser entre mesmos cursos, por exemplo, medicina tem que passar para medicina, não pode ser outro curso. E ela tem pré-requisitos bastante tranquilos. A pessoa tem que ter estudado no último semestre, tem que estar matriculado no último semestre numa instituição de ensino superior e ter feito já 300 horas no total do curso, que para o curso de medicina é uma quantidade bastante tranquila de se conseguir. E não importa se veio de particular, se veio de... Assim, a gente entrou em contato, tem pessoal que via das ciências médicas, que é particular, bastante gente que veio da Federal de Juiz de Fora, no caso da medicina, então isso não importa Eles não nada. fazem a diferenciação de qual é a sua instituição de origem. Como eu disse, é nota por nota. E a obtenção de novo título já é para pessoas já graduadas. Eles não fizeram uma restrição em qual modalidade, qual área do conhecimento podia para prestar sobre o curso de medicina, né? Ou para outro curso, eles não restringiam o campo, tinha que ser só graduado, tinha que ter um diploma de ensino superior. Isso, então assim, pelo que estava escrito no edital, mesmo que a pessoa se formou como engenheiro, ela poderia muito bem prestar para medicina e passar, caso a nota dela tivesse entre as 10 primeiras lá. Bom, e sobre a classificação, né, no processo de transferência da UFMG, foi o Enem, a UFMG adota o Enem, e aí eles pegam a melhor participação do aluno nos últimos 6 anos anteriores, dos últimos 6 Enems. Então, por exemplo, a classificação do processo seletivo de 2020 contou com o Enem de 2014 a 2019, eles pegam a melhor participação, fazem uma média, somam as 5 disciplinas, dividem por 5, e aí eu não sei qual é a questão disso, eles dividiram por 10 também. Então, por exemplo, a nota 800 ficou com 80, mas em questões práticas, assim, não tem muita diferença em classificação. É só pensar como se fosse a média simples das 5 notas. E assim, como o Pedro explicou, contaram a participação dos 6 últimos anos do Enem. Eu não tinha feito o Enem de 2014 nem de 2015, mas isso não importa nada, porque o meu Enem, que eles levaram em conta, foi o Enem que eu fiz em 2018, que foi o Enem que eu obtive a maior média. Então, assim, se você foi uma pessoa que fez Enem tanto de 2014 para 2019, eles vão pegar a nota do ano que você obteve a sua maior média. Então, por exemplo, nesse ano de 2020, se você quiser prestar o processo de 2021 e você acha que suas notas do Enem não estão tão competitivas assim, você pode prestar esse Enem 2020 e disputar com essa a nota vaga. de 2020. Falando especificamente da medicina, como eu tinha dito, foram 10 vagas abertas. Para essas 10 vagas tiveram 996 inscritos, então foram 99,6 pessoas por vaga. Dessas 10 vagas, foram 10 pessoas chamadas na primeira convocação e rodou mais 3 vagas. Então, no total, foram chamadas 13 pessoas. Com relação à maior nota para o processo de medicina foi 80,742, que é como se a pessoa tivesse tirado, na média simples, 807,42 no Enem. E a nota de corte foi 799,58, ou, para a UFMG, 79,958, que foi minha nota. Bom, agora sobre os outros cursos, né? A relação candidato-vaga entre eles, embora a medicina, como a Larissa falou, foi bastante alta, foi 99,6 por vaga. O segundo curso mais concorrido nesse processo seletivo foi psicologia, que foi com 14,8 candidatos por vaga, seguido de publicidade e propaganda, com 12, e jornalismo com 11. Então, assim, tem muita discrepância. Então, para quem não está prestando medicina, é muito mais tranquilo prestar. Tanto que a gente conversou com o pessoal lá da UFMG e falou que, assim, muitas vezes até sobram vagas que não são preenchidas. Então, se você tem um amigo que quer ir para a UFMG, manda esse vídeo para ele e fala que, assim, transferência externa é uma ótima opção, porque abrem bastante vagas, que nem nesse ano passado abriram mais de 1.000 vagas, e não é tão concorrido, às vezes nem tão concorrido quanto um vestibular, né? Sim. Bom, e é importante observar que todo ano tem o processo seletivo de transferência e obtenção de novo título, mas nem sempre ele abre para todos os cursos. Por exemplo, os últimos 4 anos que a gente andou olhando no site ali, não teve para medicina. Aí, por exemplo, o ano passado teve para quase todos os cursos, eu acho que foram contemplados com vagas ali no processo seletivo. Mas não é todo ano que tem para todos os cursos. Bom, e um passo a passo agora para direcionar quem está querendo uma transferência externa para a UFMG, né? Porque por vezes foi bem confuso pra gente. A gente ficou bastante perdido, principalmente no final, ali na hora de fazer matrícula, essas coisas, é um pouco confuso.
Bom, você faz a inscrição, né, no processo seletivo, que ocorre em geral no final do ano, em dezembro, às vezes vai até um pouco de janeiro, mas é bom sempre começar a olhar já em finalzinho de novembro, acompanhar pelo site que vai estar aí na descrição do vídeo. Aí depois você fez a inscrição, você foi contemplado com a vaga, você faz o registro acadêmico online, que esse processo é bastante parecido com o pessoal que entra na modalidade normal pelo SISU, né? Faz o registro acadêmico online. Aí depois você vai até o DRCA confirmar esse registro acadêmico. E daí lá você vai levar um monte de documentos que vão estar pedidos no edital. Geralmente é histórico escolar da sua faculdade anterior, diploma de conclusão de ensino médio, RG, título de eleitor, no caso de homens, certificado de reservista, são aqueles documentos de praxe. E todos esses documentos, eles estão bonitinhos no edital. O edital esclarece bem Uma coisa que a gente teve que fazer e que a gente não sabia é que a gente teve que pegar o nosso documento assinado na faculdade. Embora a Unifal ela desse um QR Code que validasse, a UFMG prefere que seja assinado. Então, assim, quando vocês forem tirar, vê se da faculdade vocês têm o QR Code. Se tiver o QR Code, já é um documento autenticado. Mas se vocês tiverem a possibilidade de até a faculdade de vocês buscar um histórico escolar, por exemplo, é bem legal, porque a UFMG, Eles às são vezes, bem complicadinhos, ela encana um pouquinho com isso. Aí, gente, como o Pedro disse, a gente tem que fazer um procedimento presencial de levar os documentos que se encontram no edital. E assim, no meu caso, estava faltando um documento que mostrava a classificação no ENAD. E eu não sabia, porque eu cheguei lá na Unifal, achei que já tivesse tudo certo, já tinha revisado os documentos. Ele estava assim, junto com o histórico, estava histórico escolar contendo blá 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 blá, a situação do ENAD. E eu não percebi que a situação do ENAD não tinha no histórico da Unifal. Mas nem por isso eu perdi minha vaga. A UFMG foi bem atenciosa nesse aspecto. Ela ligou pra mim e falou: tá faltando esse documento, vê se tem como você trazer. Eles acabaram aceitando que eu enviasse o documento por e-mail. Então, assim, caso ocorra algum problema na documentação, eles vão atrás. Mas sempre tentem levar tudo certinho pra não dar problema, porque assim, eu descobri isso quando eu tava voltando de BH. Eu sou de Limeira, então assim, dá 800 quilômetros de BH. Então, deu uma dorzinha de cabeça, mas eles são bem atenciosos pra isso. Então, depois que você leva todos esses documentos, alguns dias, eu não lembro exatamente quantos, mas acho que foi 2 semanas também. Não foi mais que isso. Não foi muito. Sai o resultado se os documentos foram deferidos. E se seus documentos foram deferidos, já tá tudo certo. Bom, todos os documentos têm sido deferidos, tudo estando certo. A gente pega uma declaração no DRCA lá no campus Pampulha e vai até o colegiado do curso. Aí depende do curso, geralmente é na Pampulha, né? Quase todos os cursos, o colegiado é na Pampulha. Eu sei que direito não, enfermagem também não, e a medicina também não. E a gente tem que sair da Pampulha e ir lá pro centro de VH, levar para o colegiado para comprovar a matrícula, né? Conseguir pegar as matérias que você vai fazer nesse semestre. E aí a gente já aproveita, faz dispensa de disciplina, né? Que é um processo bem chatinho bem também. Complicado. Bastante burocrático. Bastante burocrático, envolve uma baita de uma papelada. E a gente tava só com 1 ano de curso, a gente precisou de um monte de papel. Então, se vocês quiserem, tiverem dúvidas com relação à dispensa de disciplina, podem perguntar pra gente, que a gente também precisa de história escolar, precisa bater as ementas dos cursos. Precisa preencher um formulário da UFMG. É bastante coisa que tem que ver, mas dá certo. A gente mesmo, eu acho que tinha 15 disciplinas que eu tinha cursado na Unifal. Consegui dispensar 12? A gente conseguiu dispensar bastante. Foi bem... A gente cumpriu, acho que, 1000 horas, mais ou menos, ali na Unifal. E a gente foi pra UFMG com 750, alguma coisa assim. A gente não perdeu tanto. E agora, respondendo algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente pelo Instagram. Aproveitando, sigam a gente no Instagram. É @medcetra_, a gente vai deixar aqui. E a gente já respondeu algumas perguntas durante o vídeo, e acho algumas perguntas que não foram abordadas ainda. A gente vai responder agora elas mais especificamente, né? O Studies, _end_cop, perguntou pra gente se abre vaga para pessoas medalhistas. O caso do UFMG, nesse edital, não tinha nada. Nos outros editais também não houve nenhuma modalidade para pessoas medalhistas. Mas, como a gente disse, o processo de transferência é um processo bem heterogêneo. Então, assim, pode ser que não seja do nosso conhecimento, mas existe alguma faculdade que aceite. E tanto a UFMG, ela só não aborda na transferência, né? Ela pode ter uma outra forma de entrada na faculdade que use o processo de medalhistas, mas no transferência externa não é o caso, não se enquadra. Que nem, por exemplo, a Unicamp, ela aceita alguns medalhistas, mas é já como vestibular, assim. Isso. Bom, e a Paiva Costa fez 2 perguntas, né? Perguntando sobre faculdade particular. A UFMG, ela aceita tanto faculdade particular quanto faculdade pública.
ela não faz essa distinção, né? E a outra pergunta dela foi por que só algumas faculdades aceitam a modalidade de transferência, né? E aí isso, como a gente tinha dito, é um processo bastante heterogêneo, depende da faculdade, depende da desistência de alunos, né? E aí... E eu acho que isso é uma particularidade de faculdade pública, porque as vagas precisam estar preenchidas, sabe? Se porventura alguém acaba desistindo da graduação, ou enfim, essa vaga ficou ociosa por qualquer motivo, aí eles têm que abrir um processo para que essa vaga seja preenchida. Então é isso, galera. Foi o que a gente tinha a falar para vocês sobre transferência externa. E obtenção de novo título. Qualquer outra dúvida, vocês sintam-se mais do que à vontade para deixar aqui nos comentários. Aproveitem também aquele merchanzinho de praxe para curtir o vídeo, seguir a gente aqui no YouTube. Se vocês tiverem sugestões para outros vídeos, podem mandar aqui pra gente. Sigam também a gente no Instagram, porque quando a gente voltar, agora não tem muito conteúdo, mas a gente voltando para BH, a gente vai postar bastante sobre a nossa rotina de lá. E é isso.